Era só o que faltava. Será que vai sair acordo na revisão da vida toda? Acompanha essa informação que eu trouxe do próprio site do STJ. Acordo com a AGU intensifica desjudicialização e alcança mais de 2 milhões de processos. Presta atenção. Se você ainda não sabe, o que está sendo julgado no STF não é o seu processo. Como assim, doutor? Eu entrei com a revisão da vida toda. É o meu processo, sim. Não. Eu posso falar com propriedade porque sou advogado há mais de 11 anos e nosso escritório tem processos protocolados em todos os estados do Brasil. É isso mesmo. Temos clientes em todos os estados. Então a gente sabe bem como está o tribunal de cada região. E quando a gente entra com um processo, a gente entra no juiz de primeira instância, juiz de primeiro grau, de acordo com o comprovante de residência que você nos enviar. Aí, o que você precisa saber é que o INSS vai continuar recorrendo dentro do seu processo. O que vai ajudar a gente é o trânsito em julgado no STF. Mas, como eu disse, o que o STF está julgando é o tema 1102 com repercussão geral, que vai vincular o juiz do seu processo. Mas não quer dizer que assim que sair a decisão do tema 1102, da revisão da vida toda, não quer dizer que no dia seguinte você já vai receber. Porque o INSS e a AGU não estão dando o braço a torcer. Então vem comigo acompanhar como que vai funcionar e eu quero o seu comentário no final. Se você vai querer fazer acordo ou não, tá? Vamos acompanhar como que está acontecendo. O acordo de cooperação entre o STJ e a Advocacia Geral da União se tornou uma das maiores iniciativas de desjudicialização em andamento no Poder Judiciário. Desde 2020, a parceria resultou na solução definitiva de mais de 2 milhões de processos, mediante desistência. Então, a AGU desiste do processo ou abstenção recursal. O INSS, a AGU, deixa de recorrer. É o que ela deveria fazer desde o começo, né? Se ela já perdeu no STJ, já perdeu no STF, ela nem deveria estar recorrendo dentro do seu processo, mas não é isso que tem acontecido. Em todas as instâncias judiciais, trazendo benefícios para o STJ, os tribunais, os juízos e principalmente para a sociedade. O STJ e a AGU atuam em duas vertentes complementares para potencializar a desjudicialização. Na primeira, sob a gestão da Secretaria Judiciária do Tribunal, aos mapeamentos quantitativo e qualitativo de processos em que a AGU atua. Então, tanto a quantidade dos processos como a qualidade. Qual que a AGU tem chance de ganhar, qual que não tem. E no caso de revisão da vida toda, ela simplesmente não tem chance de ganhar. Nesse trabalho, o STJ demonstra, por exemplo, casos em que o ente público possui decisões favoráveis e desfavoráveis na Corte, em relação a determinados temas jurídicos, ou a situações em que já houve decisões dos ministros, atenção, em processos anteriores semelhantes ou pela impossibilidade de examinar o mérito do recurso. Depois, os dados são analisados pela AGU, Advocacia Geral da União. Não confundir com a DPU, Defensoria Pública da União, que representa os pobres que não têm dinheiro para contratar um advogado, tá? Não confunda. A AGU defende os interesses da União e também o INSS. E esses dados são analisados pela AGU, que orienta os procuradores em relação à adequação dos trabalhos ao processo julgados no STJ, bem como edita atos normativos, autorizando a desistência e abstenção recursal nas hipóteses estabelecidas. Então, muitas vezes, quando o procurador da Fazenda, Procuradoria da Fazenda Nacional, é um órgão da AGU, e o procurador da Fazenda que atuar no seu processo representando o INSS, muitas vezes ele está obrigado a recorrer, mesmo vendo que vai perder, mesmo vendo que o recurso é um dinheiro público, a gente está pagando o recurso do INSS. Olha só que absurdo, né? Pois é, muitas vezes o procurador ele está obrigado, só que a AGU ela tem
está revendo essa posição e quando ela vê que perde o processo, ela está deixando de recorrer. Mas vamos continuar acompanhando, porque eu já vou falar também que você não pode esquecer que ela está recorrendo ao STF, entrou com embargos e está querendo atrasar. Então tem esses dois pontos, tá? Antes da gente falar em números do acordo. Redução da litigiosidade em todas as instâncias. Por isso que é importante você prestar atenção, isso vai acontecer no seu processo. Segundo o secretário judiciário, Augusto Gentil, cogestor do acordo, a iniciativa superou as expectativas iniciais e promoveu uma redução da litigiosidade não só no âmbito do STJ, mas também nos tribunais de origem e juízos de primeiro grau, que é onde o seu processo corre. À medida que o projeto evolui, surgem novas diretrizes para o manejo de recursos pela AGU, possibilitando desistências e dispensas recursais. Essas regras passam a ser replicadas internamente no órgão e estendidas aos procuradores que atuam nas instâncias originárias, com desfecho antecipado de um número expressivo de processos. Por meio dessa metodologia, foram criadas condições para que centenas de milhares de processos tivessem a tramitação abreviada nas instâncias de origem, concorrendo para a redução da demanda processual. Além disso, a iniciativa poupa o esforço da Corte no enfrentamento de demandas contrárias a seus precedentes. Então entenda o funcionamento do acordo. Olha aí, o STJ desenhou bonitinho aqui para a gente. STJ faz o mapeamento da quantidade e qualidade dos processos da AGU. Identificação dos gaps na atuação judicial. Gap é como se fosse um buraco, um vácuo. Casos em que a pretensão do órgão se mostra manifestamente contrária aos precedentes do STJ, ou seja, a pretensão do órgão, a vontade do órgão, né, da AGU, do INSS, se mostra manifestamente contrária ao que o STJ decide. Então o STJ já julgou a revisão da vida toda de forma unânime. E a pretensão do INSS é manifestamente contrária, então se encaixa perfeitamente nessa atuação. Aí vai para a AGU, ela faz a análise das informações do STJ e a aplicação de novas diretrizes aos procuradores, visando a adequação aos precedentes do STJ. Então ela faz a edição de atos normativos para autorizar a desistência e abstenção recursal. Por isso que eu digo, quando o procurador do INSS que está atuando no seu processo, ele recorre, nem sempre ele é uma má pessoa, nada disso, ele está fazendo, ele prestou um concurso público, muito difícil por sinal, e ele está fazendo o trabalho dele. Muitas vezes ele está amarrado, porque ele não pode deixar de recorrer. Vocês estão vendo, a AGU tem que editar um ato normativo para autorizar a desistência, a abstenção recursal, deixar de recorrer. Então a ordem tem que vir lá de cima da AGU. Vocês estão entendendo? E o que a AGU tem feito no tema 1102? Recorrendo e atrasando. Só que depois que ela vê que o bonde desandou, depois que ela vê que ela perde, aí ela vem querendo acordo, meus amigos. Quero saber de você. Vai aceitar acordo da AGU? Olha só a primeira etapa. A AGU promove a desistência em massa, 4.850 desistências. Segunda etapa. A AGU baixa orientações para não interposição de agravos, recurso especial e desistência de recursos na origem. Terceira etapa. A AGU amplia as atividades de desjudicialização com a promoção de desistências e abstenções recursais. Ela desiste do processo e também deixa de recorrer. Aqui já tem 1.115.000 desistências e abstenções recursais. Então ela viu que perdeu, deixa de recorrer e show de bola. Isso é uma coisa. Isso é dinheiro público
sendo bem utilizado, porque se o INSS vê que vai perder o recurso, por que ele vai ficar gastando dinheiro público para recorrer? Mas olha a etapa atual: capilarização do acordo. Novas regras de atuação judicial são estendidas aos procuradores da área previdenciária, que atuam na primeira instância, dando ensejo a que centenas de milhares de processos tivessem sua tramitação abreviada de forma antecipada, desonerando todos os operadores do direito envolvidos e evitando o congestionamento no fluxo do Poder Judiciário. Aqui, mais 1.275.691 desistências e abstenções recursais. Então, só aqui nessas duas etapas, mais de 2 milhões de processos que o INSS deixa de recorrer. Muito interessante, né, gente? Muito interessante. Só que vamos continuar aqui, eu vou fazer os comentários e eu quero saber a sua opinião nos comentários. A segunda vertente do acordo, a segunda parte, né, é conduzida sob a gestão do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas. E nessa abordagem, o STJ e a AGU trabalham conjuntamente na identificação de questões jurídicas com potencial de submissão ao rito dos recursos repetitivos. Aqui já ele fala de casos novos que vão chegando e que podem ser utilizados para o recurso repetitivo, como foi o tema 999, recurso especial repetitivo, julgado no STJ, da revisão da vida toda, de forma unânime, meus amigos. Então, o que eu quero que você saiba? INSS, paguem os aposentados, meus amigos. Se a AGU está fazendo acordo quando vê que a vaca foi pro brejo, paguem os aposentados, para de ficar recorrendo. Não está falando aqui mais de 2 milhões de processos, deixou de recorrer, desistiu e tudo mais? Então desiste de uma vez da revisão da vida toda. E esse sim é o direito do aposentado, meus amigos. Não tem como. Está falando aqui também da mudança na advocacia pública, Procuradoria-Geral Federal, que é quem vai atuar aí no seu processo no juiz de primeiro grau, né? Então, beleza. Aí esse aqui é o site do STJ e tudo mais, os números, beleza, né? Site aqui do STJ, ó, deixa eu colocar aqui para você ver que é o site do STJ, tá? Beleza. Agora eu quero falar na prática, pessoal. Vamos falar na prática aqui. Vimos a notícia, vimos que é uma realidade. Show de bola. Tá bonito. Não é só no papel, não. Isso aqui já está acontecendo. Bonito. Mas, por que no STF a AGU, então, está recorrendo, está se debatendo, não quer aceitar a derrota? Porque, então, ela... Tudo bem, até o dia 1º de dezembro, eu estive lá. Até o dia 1º de dezembro, eu entendo. Ela estava fazendo o trabalho dela, ela defendeu no mérito. Beleza, eu não concordo, obviamente, eu estou do lado dos aposentados, mas eu entendo. Estava fazendo o seu trabalho. Mas, depois que perdeu no mérito, meus amigos, um tema com repercussão geral que vincula o Brasil inteiro, aí é hora de abrir mão. Então, por que vem falando em 50 milhões de benefícios que vão ter direito à revisão da vida toda? Por que fica falando em nota técnica de 360 bilhões de reais, sendo que isso é um absurdo, pessoal? Por que não tem uma lealdade processual? Não, trouxe os argumentos, perdeu, beleza, paguem os aposentados. E agora eu quero saber a sua opinião. Você vai aceitar um acordo com a AGU no seu processo da revisão da vida toda? Doutor, depende do acordo, né? Pois é. Se vem um acordo para pagar imediatamente todos os atrasados, tudo certinho, isso é uma coisa. Por quê? Quando a gente pensa em um acordo, pensa assim: se você já tem a laranja na sua mão,
Por que você vai fazer um acordo para conseguir essa laranja? Agora, quando você entra com processo, não sabe se vai conseguir, aí dá para fazer um acordo, dá para melhorar alguma coisa ali, não tem problema não. Mas quando você já tem o passarinho na mão, use a expressão que você quiser, você já tem a vitória, e é questão de tempo para receber, que tipo de acordo será que a AGU e o INSS vão querer oferecer aqui na revisão da vida toda? Ah, vamos pagar 80% dos atrasados. Imediatamente? Sem precatório? Porque eu tenho uma informação que você que me assistiu até aqui vai ter também. Eu estive poucos dias atrás no 17º Congresso Nacional de Direito Previdenciário, com a presença da presidente da Comissão de Recursos da Previdência Social, que julga os recursos do INSS, com a presença da presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, com a presença de professores ilustres, juízes, desembargadores, advogados, foi muito bom. E tivemos a informação direto da fonte de que para 2024 só menos de 30% dos precatórios serão pagos. A maioria dos precatórios de 2024 são precatórios de 2021, 2022 e 2023. Porque a regra é assim: você inscreve seu precatório para receber no ano seguinte. Se inscrever até abril. Se inscrever depois de abril até dezembro, recebe só no outro ano. Essa é a regra. Tudo bem, está na Constituição. Mas o que vem acontecendo na prática? A PEC dos precatórios colocou um teto. Então, quando atinge esse teto, esqueça, meu amigo. Todos os precatórios vão para o ano seguinte, vão para a fila. É precatório de aposentado, é precatório de pessoa com deficiência, é pessoa com doença grave. O pessoal não quer nem saber. PEC dos precatórios colocou um teto, atingiu o teto, joga o precatório lá para frente. Então, faz as contas. Você, para inscrever o seu precatório, você precisa do trânsito em julgado. Do seu processo. Não estou falando do STF, não. Estou falando do seu processo. Tá. Vamos supor que a gente consegue o trânsito em julgado do seu processo ainda este ano, em 2023, e já consegue inscrever no precatório. Você já não vai receber em 2024, você vai receber em 2025. E mais, como só estão pagando menos de 30% dos precatórios do ano correto, porque estão pagando os precatórios dos anos passados que acumularam na fila, você também provavelmente não vai receber em 2025. Você vai entrar na fila para receber em 2026, 2027. Aí que entra a dúvida. Doutor, será que eu vou estar vivo? Eu espero profundamente que Deus te conceda a graça da saúde para viver bem até lá, mas eu entendo a sua preocupação. Se eu não sei se eu vou estar vivo, imagina quem já está com alguma doença grave, quem está na melhor idade, quem está... Vocês estão entendendo? Então a AGU ela pode mexer com esse desespero do aposentado e oferecer menos. Mas, por exemplo, se 80% dos atrasados, mas vai pagar hoje, na conta. Aí é uma coisa. Aí é uma coisa. Porque para não ter que esperar 3, 4, 5 anos, é uma coisa. Mas a gente não pode esquecer que RPV, requisição de pequeno valor, essa está sendo pago normalmente. Essa tá, todo mês tem pagamento. Então, coloco a reflexão aí. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos juntos. E até a próxima.